E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu vou fazer uma análise de leitura e será uma perspectiva ANCAP acerca da HQ Watchmen. Eu finalizei a leitura e muita gente estava me pedindo para que eu fizesse uma perspectiva ANCAP aqui no canal. Então vamos nessa. Para quem não sabe, é um quadro aqui do canal onde eu faço a resenha, só que tento extrair um pouco de cultura libertária de dentro do conteúdo que eu li. Geralmente a gente lê as coisas e pensa, poxa, isso não tem nada a ver com libertarianismo, não tem nada a ver com anarcocapitalismo, só que dá para extrair se a gente se aprofundar direitinho. E o único jeito de fazer isso é tu começar a ler mais sobre libertarianismo, ler mais sobre anarcocapitalismo e tentar enxergar mais essas coisas ao teu redor. Porque é como o Alexandre Porto falava muito, não é que a gente vai chegar no anarcocapitalismo, ele já existe. O problema é que o Estado parasita o mercado, parasita a propriedade privada dos indivíduos. E há um meme entre os libertários da bomba nuclear recreativa. Olha só, se meu vizinho pisar na minha calçada sem querer, eu vou lá e jogo minha bomba nuclear recreativa. É óbvio que isso é um meme, né? Que é só pra fazer graça, só pra fazer piada. Só que como o Alan Moore escreveu o Watchmen no período de Guerra Fria e tem uma inspiração muito clara da Guerra Fria aqui, afinal de contas, cara, eles falam disso o tempo inteiro, tá ligado? A cada, sei lá, 7, 8 páginas, os caras estão falando de uma guerra nuclear iminente que vai extinguir toda a raça humana. Então, isso é muito preocupante, porque hoje em dia parece que a gente se esqueceu de que, cara, tem diversas pessoas no planeta que têm poder para dizimar tudo, para criar realmente um inverno nuclear, apertando os botõezinhos mágicos vermelhos deles, certo? Eles podem subjugar toda a humanidade, simplesmente acordando num mau dia, percebendo que, sei lá, não estão gostando de como o mundo tá e apertando o botão. O Trump pode fazer isso, o Putin pode fazer isso, o gordinho da Coreia pode fazer isso. E, velho, vocês se esqueceram disso, sabe? Me preocupa muito que as pessoas não percebam o quão poderosos são os estados atualmente. Eles são extremamente beligerantes e só querem uma desculpa para poder dominar o resto da população. E aí eu faço disso um paralelo com outra coisa, que é a abdicação da liberdade por causa de uma suposta segurança que o Estado vai te oferecer. As pessoas só aceitam que países tenham grandiosas armas nucleares porque eles acham que os inimigos, os outros estados inimigos, vão poder invadi-los, certo? E aí eles abdicam da sua liberdade de poder realmente deixar de pensar no risco de uma ameaça nuclear por causa da segurança que o Estado disse que vai proporcionar, certo? Olha só, os nossos inimigos não vão tentar nos explodir porque nós temos bombas também que são muito mais poderosas do que os dos nossos inimigos, sabe? E eu faço um paralelo disso com alguns meses atrás, quando tiveram as discussões entre o Trump e o gordinho da Coreia, e velho, tava todo mundo ali pensando, meu Deus do céu, a qualquer momento o gordinho da Coreia vai estourar e vai apertar o botão vermelho, tá ligado? Vai dizimar tudo. Então isso é muito preocupante, por mais que as pessoas tenham se esquecido disso por causa do nosso relativo tempo de paz, velho, a gente tem uma história que demonstra que isso ficou muito próximo de ocorrer. E a qualquer momento isso pode se tornar tão próximo que pode realmente ocorrer. Inclusive tem uma galera mais chapéu de alumínio que já meio que espera que tá ocorrendo. Na verdade que a gente já tá esperando aí uma terceira guerra, tá ligado? E outras pessoas que são mais chapéu de alumínio ainda acreditam que a próxima crise que tá para chegar, uma crise mundial que tá para chegar, vai ser o estopim para essa terceira guerra. E isso é algo que, ao mesmo tempo que é preocupante, é um pouco engraçado porque é algo que, poxa, é de se pensar. Porque não é como se fosse algo inédito na história, é algo que já ocorreu diversas vezes. E, como eu disse anteriormente, parece que muita gente tampou os olhos e tampou os ouvidos para tudo isso. É muito preocupante mesmo, de verdade. E aí tu tem uma coisa que eu também achei muito interessante no meio da HQ. Eu não posso, basicamente, revelar tudo que tá aqui dentro, porque senão não vai ser uma resenha, não vai ser simplesmente um resumo. Mas enfim, tem o Osmandias, né, o Adrian, e ele manipula todo mundo para que as pessoas, como é que eu posso dizer, sigam os planinhos deles. Na verdade são só marionetes do Adrian. Inclusive o Doutor Manhattan, que é visto como o salvador da pátria, como o herói americano, como o deus americano, ele é manipulado por causa de um corporativista que está atrás das cortinas. E é isso que ocorre atualmente e hoje em todo o cenário mundial. Tu tem o pessoal que tem um grande poder financeiro, que são os corporativistas, não são capitalistas, porque eles não defendem livre mercado. Como eles já estão no topo da hierarquia mercadológica, eles defendem que as bases do mercado sejam reguladas para que esses novos players não possam concorrer com eles. Então não são capitalistas, são corporativistas. E o Adrian é um desses caras, certo? Ele utiliza o dinheiro dele para manipular a mídia, para manipular o Estado, para que assim ocorra todo esse pano de fundo, todo esse background, e para que os planos dele se desenvolvam. E vale a pena lembrar aqui para vocês que o Adrian nada mais é do que um utilitarista. Em última instância é isso que ele é. É o cara que defende o mal menor, é o cara que defende que alguns milhões de pessoas podem morrer para você salvar bilhões, certo? Porque aí você cria
uma ameaça artificial, né? Se é criada meio que artificial, enfim. E as pessoas deixam de ser inimigas umas das outras e começam a enxergar que há um inimigo muito pior, no caso, o alienígena. Isso, inclusive, é uma das características que eu acho que o filme é muito superior ao HQ, é o final, porque no final da HQ ele meio que cria um alienígena lá, né? Ele faz os planos dele lá para que seja criado um tipo de monstro que as pessoas acham que é um alienígena, e aí tu tem todos os países meio que direcionando não mais as armas uns para os outros, mas começam a se preocupar com uma possível invasão. Já no filme, não. Meio que ele manipula as pessoas para acreditarem que o Manhattan é que realmente é o inimigo. Então eu achei isso muito mais inteligente, eu acho que, na verdade, é algo que eu pensava que também tinha sido adaptado da HQ, porque é um final que eu gostei muito, sabe? Eu achei muito inteligente, mas não é, eu acho que... não posso falar que é ruim, tá ligado? Mas eu acho que o final do filme é muito superior. Entretanto, quando você faz uma leitura da HQ, poxa vida, como é algo muito mais longo, como é algo muito mais denso, como é muito mais reflexivo, tu acaba tendo uma empatia muito maior pelos personagens. Tem um personagem que ele lê quadrinhos do lado da banca, e chega um momento em que tu pensa, puxa, eu quero saber o final da história da HQ que o cara tá lendo dentro da HQ, sabe? Isso é muito interessante, faz você ter um tipo de sintonia com o texto. E dentro dessa HQ tem uma relação muito clara, muito direta com o Ozymandias, sabe? Por causa da distorção moral que ele possui para poder atingir os seus planos e achar que realmente ele é o cara que salvou a pátria. Porque ele é utilitarista. É só isso que ele se importa. Ele se importa com a maior quantidade de pessoas se sentindo bem. E não percebe o quão errado é isso. Inclusive é algo que tem no Witcher, é algo que o Olavo de Carvalho já falou, é algo que eu já vi em diversas passagens de pessoas dizendo o seguinte: o mal menor é só um caminho para o mal maior. Isso é muito preocupante. Eu não sei onde é que a gente vai parar, porque muitas pessoas atualmente são utilitárias e não percebem que o utilitarismo, em última consequência, é exatamente o que o Adrian defendia lá, sabe? É o que a maioria se importa. A democracia é fundamentalmente utilitária. É sempre a opinião da maioria, é a vontade da maioria, e por mais que exista um pensamento meio que subversivo da democracia hoje em dia, de dizer, olha só, não é só a maioria, sabe? É você ter voz para todo mundo. Eu não sei de onde saiu isso, tá ligado? Porque, velho, se fosse voz para todo mundo, isso seria um mercado. Porque as pessoas poderiam escolher de forma descentralizada quem é que lhes representaria. Os governos privados, ruas privadas, cidades privadas. Mas o que a gente tem hoje é um cenário completamente centralizado. Então, os elementos que eu enxerguei bastante no Watchmen são a questão da liberdade e da segurança sendo subvertidas por causa da proteção, né, contra uma guerra nuclear. Você tem a ameaça estatal de uma guerra nuclear o tempo inteiro. Você tem inclusive os caras pensando lá, meu Deus, será que a gente ataca primeiro? Ou será que a gente não ataca? Tá ligado? Porque se a gente não atacar, os caras vão atacar e vão dizimar a gente. A gente não vai poder mais revidar, por assim dizer. A gente vai estar morto, tá ligado? Tu tem a questão do corporativista controlando o herói da nação. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o paralelo que eu tô fazendo aqui. Eu tô tentando não ser muito explícito nesse caso, para que vocês reflitam um pouquinho. Vocês conhecem alguns heróis nacionais que são nada mais do que manipulados por corporativistas que estão atrás das cortinas? Eu não sei se vocês conseguem entender. Não sei se eu tô sendo claro o suficiente aqui. Porque como o Watchmen é uma obra extremamente reflexiva, eu também não quero entregar o ouro para vocês aqui. Quero que vocês pensem um pouquinho, sabe? Sei lá, velho. Desde que eu me tornei um libertário, desde que eu me tornei ANCAP, alguns anos atrás, eu venho pegando essas nuances, eu venho percebendo essas coisas. E muita gente também vem, e até pessoas que não são libertárias, não são anarcocapitalistas, também percebem isso. Só que é difícil para elas desaguarem na ideia de uma sociedade sem Estado, porque acreditam que o Estado realmente é o lobo que veio para impedir que os lobos menores entrem em conflito o tempo todo, que eles se devorem. Só que não é assim que ocorre. O Watchmen deixa isso aqui muito claro, certo? Sabe a frase principal aqui? Quem vigia os vigilantes? E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quem vigia os governantes? Quem vigia os governantes? Quem é que está lá para dizer, olha só, vocês estão fazendo alguma coisa errada, então, sei lá, vocês não vão poder fazer isso, a gente vai impedir de vocês fazerem isso. Aí você pode pensar, ah não, mas a gente tem a ONU, mas beleza, quem é que vigia a ONU? Sabe, isso é que é muito preocupante. É diferente de um cenário onde haja uma concorrência livre, inclusive sobre os serviços de defesa. Quem é que vigiaria isso? Uns aos outros, porque a partir do momento que ele diz, olha só, eu vou preparar uma arminha nuclear aqui só para minha segurança. Mas peraí, ninguém tem uma arma nuclear. Então, por que é que tu precisa de uma para se defender das outras pessoas, das outras organizações de segurança privada? E aí as outras começariam a olhar isso aí com maus olhos. Seria preocupante. Então, uma meio que vigia a outra. Sabe? É assim que funciona a lógica de mercado. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem enxergar isso e preferem que haja um tipo de centralização gigantesca nas mãos dos estados, o que me faz
ser muito pessimista quanto ao futuro. Inclusive, quando eu tava lendo as últimas páginas disso aqui, cara, como eu fiquei pessimista, como eu fiquei pessimista. E a visão que o Rorschach tem daqui, ela é, sei lá, é a visão mais pessimista que eu já vi em um HQ. De verdade, cara, quando ele tá escrevendo, e logo nas primeiras páginas, ele vai lá e escreve no diário dele, porque algumas vidas pesam mais que as outras, ele diz que é porque existe um bem e existe o mal, e o mal deve ser punido, mesmo que no dia do juízo final. Eu fiquei refletindo bastante nisso aí, inclusive até percebi que ele é canhoto, sabe? É algo que, por eu ser canhoto, eu fico fazendo o tempo inteiro, eu fico olhando o jeito como as pessoas escrevem, e aí eu fico meio que reparando quando ele é canhoto ou não. E eu achei isso interessante, não sei porquê. E pra mim ele é o personagem mais complexo, é o personagem, sei lá, mais difícil de você entender, porque ele tem uma cabeça completamente distorcida, tendências psicopatas, tendências completamente maníacas, mas sei lá, velho, eu acho que ele expõe o que há de pior na humanidade, por isso que ele é o símbolo do pessimismo dentro da HQ. E assim fica a minha perspectiva ancap acerca dessa obra. Se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal. Vocês podem patrocinar através do Apoia-se que está aí na descrição também. E vocês podem comprar o Watchmen na Amazon através do link que eu vou deixar aí na descrição. Espero de vocês que vocês tenham gostado. E eu digo a vocês, isso aqui é uma obra atemporal. Por mais que muitas pessoas tenham esquecido do período de Guerra Fria, ou pessoas que estão vivas hoje nem tiveram passado por esse período, como eu, por exemplo. Inclusive, essa é uma obra que não pode me impactar tanto porque eu não vivi aquele período, então eu não tenho o mesmo sentimento de medo que as pessoas que viveram nessa época vão ter ao ler isso aqui. Ela é muito boa, ela continua sendo atemporal. Isso aqui é basicamente uma mensagem para gerações futuras do perigo de você deixar que o Estado tenha poder total sobre seus indivíduos, sobre as partes que o compõem. Isso realmente é muito perigoso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.